Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que puxavam da espada, e todos eles, homens de guerra. 18. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá, primeiro, a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. 19. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. 20. Saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim, e, junto a Gibeá, se ordenaram contra ele. 21. Então, os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra, naquele dia, 22.000 homens de Israel. 22. Porém se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja, no lugar onde, no primeiro dia, o tinham feito. 23. Antes, subiram os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. 24. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim, no dia seguinte. 25. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que puxavam da espada. 26. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram, e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e perante o Senhor, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. 27. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. 28. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, e amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. 29. Então, Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. 30. Ao terceiro dia, subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e se ordenaram a peleja contra Gibeá, como das outras vezes. 31. Então, os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo, e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a ferir alguns do povo, e mataram, como das outras vezes, uns 30 dos homens de Israel, pelas estradas, das quais uma sobe para Betel, a outra, para Gibeá do campo. 32. Então, os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e traiamo-nos da cidade para as estradas. 33. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar, das vizinhanças de Gebe. 34. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se tornou renhida, porém eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. 35. Então, feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel, naquele dia, 25.100 homens de Benjamim, todos dos que puxavam da espada. 36. Assim, viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. 37. A emboscada se apressou, e acometeu a Gibeá, de golpe feriu a toda a fio de espada. 38. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. 39. Então, os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começara Benjamim a ferir e havia já matado uns 30 entre os homens de Israel, porque diziam: com efeito, já estão derrotados diante de nós, como na peleja anterior. 40. Então, a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se fora uma coluna, virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que toda a cidade subia em chamas para o céu. 41. Viraram os homens de Israel, e os de Benjamim pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. 42. E viraram diante dos homens de Israel, para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. 43. Cercaram a Benjamim, seguiram-lhe, onde repousava, ali o alcançavam, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. 44.
caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes, 45. Então, viraram e fugiram para o deserto, a penha Rimon, e, na respiga, mataram ainda pelos caminhos os 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens, 46. Todos os que de Benjamim caíram, naquele dia, foram 25.000 homens que puxavam da espada, todos eles homens valentes, 47. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha Rimon, onde ficaram 4 meses, 48. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram, e também a todas as cidades que acharam puseram fogo. Juízes 21. Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. 2. Veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a voz, e prantearam com grande pranto. 3. Disseram, Senhor, Deus de Israel, porque sucedeu isto em Israel, e, hoje, lhe falte uma tribo. 4. Ao dia seguinte, o povo, pela manhã, se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. 5. Disseram os filhos de Israel, quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor a Mispa, que dizia, será morto. 6. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim e disseram, foi, hoje, eliminada uma tribo de Israel. 7. Como obteremos mulheres para os restantes deles, pois juramos, pelo Senhor, que das nossas filhas não lhes daríamos por mulheres. 8. E disseram, há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao acampamento, Assembleia. 9. Quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. 10. Por isso, a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo, ide, a fio de espada, feri os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres, e as crianças. 11. Isto é o que haveis de fazer, a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com homem destruireis. 12. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não se deitaram com homem, e as trouxeram ao acampamento, a Siló, que está na terra de Canaã. 13. Toda a congregação, pois, enviou mensageiros aos filhos de Benjamim que estavam na penha Rimon, e lhes proclamaram a paz. 14. Nesse mesmo tempo, voltaram os benjamitas, e se lhes deram por mulheres as que foram conservadas com vida, das de Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. 15. Então, o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. 16. Disseram os anciãos da congregação, como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas. 17. Disseram mais, a herança dos que ficaram de resto não a deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. 18. Porém nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo, maldito o que der mulher aos benjamitas. 19. Então, disseram, eis que, de ano em ano, a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquim e para o sul de Leborna. 20. Ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo, ide, e emboscai-vos nas vinhas. 21. E olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas, e arrebatai, dentre elas, cada um sua mulher, e ide-vos à terra de Benjamim. 22. Quando os seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós, nós lhes diremos, por amor de nós, tende compaixão deles, pois, na guerra contra Jabes de Gileade, não obtivemos mulheres para cada um deles, e também não lhes destes, pois neste caso ficariais culpados. 23. Assim fizeram os filhos de Benjamim e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se, voltaram à sua herança, e edificaram as cidades e habitaram nelas. 24.
Então, os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto.